Olá, tudo bem? Mais um Imóvel CWB no ar e hoje vamos falar sobre compra de imóvel, de como o cliente comprador está agindo na hora de fazer um dos maiores investimentos da vida e quais os pontos cegos, erros, acertos que está cometendo nesse momento tão importante e decisivo que é justamente a negociação de um patrimônio. Ricardo, vou ser bem direto aqui para a gente começar, né? Porque tem gente que visita aí 10, 15 imóveis e mesmo assim acaba não conseguindo decidir por nenhum deles, né? O que que acontece nessa hora? Léo, acontece o seguinte, a pessoa começa pelo lugar errado, né? Ela começa pelo imóvel. Ela não tem um planejamento, ela não tem uma estratégia, ela não tem nenhuma clareza do que realmente ela precisa nesse imóvel. Às vezes ela não leva em consideração deslocamento, o que tem no entorno, o tamanho do imóvel. E tem um outro detalhe também que eu vejo muito, que é as pessoas comprando imóveis sem fazer contas, sem realmente pensar na parte financeira, não planeja. E aí, às vezes, acaba dando passo maior que a perna e a vida, né, a vida financeira dela vira uma bagunça e uma compra que deveria ser uma boa coisa acaba virando um estresse. Nesse momento ela acaba travando e, né, não sai negócio, né? Na maioria das vezes não sai negócio, mas quando sai também você vê que a pessoa compra algo e depois começa a ter problemas ali porque ela não entendeu que planejamento, uma estratégia e ter um suporte profissional, uma pessoa que vive isso no dia a dia, iria fazer toda a diferença nessa compra. Mas dá para a gente dizer então que não falta imóvel, falta mais estratégia mesmo, Ricardo, para as Acho negociações saírem mais? Eu acho que falta uma clareza do cliente comprador. Também posso dizer que também o cliente vendedor também impacta nisso, porque Curitiba está à venda, mas se você for olhar, a maioria dos imóveis está precificado errado. Os vendedores não têm uma assessoria profissional na hora de colocar esse imóvel no mercado e os corretores acabam trazendo a realidade para ele. Então ele parte do princípio que o imóvel dele vale mais do que o comprador está disposto a pagar, e aí a coisa fica difícil mesmo, né? É um jogo de estica e puxa para fazer negociações imobiliárias. Vendedor querendo mais do que vale, comprador sem um suporte, sem uma assessoria, também comprando as coisas no achismo, sem uma estratégia. Então é difícil de encaixar esse jogo. Realmente é uma briga de foice. É, e acho que o maior erro de quem quer comprar hoje é achar que basta visitar, comparar, escolher e ponto final, né, Ricardo? Então hoje a gente vai falar muito, né, de imóvel, vamos falar como evitar erros caros antes dele acontecer. Então vamos lá, Ricardo. Muitos imóveis, visitação e mesmo assim não decide comprar nenhum, né? Como você já adiantou, né? Sem direção, sem estratégia, né? O que que dá para fazer para mudar isso daí? Acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ela entender o seu momento financeiro, ter uma clareza do que realmente ela precisa quando se fala de imóveis, né? Pensar na sua capacidade financeira de pagar esse imóvel, não só o imóvel. Eu vejo muita gente comprando um imóvel e não pensando no pós-compra, no que vem depois. Em taxas, imposto, registro, reformas, e aí realmente a pessoa se perde. Uma coisa que era para ser boa acaba virando uma tremenda dor de cabeça, porque a pessoa dá o passo maior que a perna e depois, né, para voltar para o eixo é difícil. E Ricardo, como saber se a pessoa, né, que está buscando ali, ela está escolhendo um bom imóvel, né, ou se deixando levar pelo que é bonito, né? Você falou aí algumas vezes da questão da emoção, né? Sim. Mas precisa ter critério aí na hora de fazer essa escolha, né? Então, Léo, vamos falar, né? Mesmo, vamos comparar comprar imóvel como comprar um carro. Você vai numa concessionária para comprar um carro de 100 mil. Aí você pega um belo de um vendedor lá, profissional, que te mostra uma coisa de 150 mil e te convence que isso cabe no teu orçamento, né? E você vai lá e faz essa compra. Você não faz a conta de que o seguro é mais caro, o IPVA é mais caro, a manutenção desse carro é mais cara, que ele bebe mais. Resumo, você dá o passo maior que a perna e comprou um problema. Uma coisa que era para ser boa, um carro novo, acaba virando um peso em cima de você. Imóvel não é muito diferente disso. A pessoa, ela não pode ir na emoção e também não pode se deixar guiar. Então, ela fazer esse filtro antes, ela ter estratégia, ela saber exatamente o que ela quer, ela entender a capacidade financeira que ela tem e ter alguém ajudando ela a conduzir essa compra,
elimina 80% dos problemas, que ainda vai ter. Vai ter o pós-compra, vai ter uma reforma, vai ter um ajuste que ela não viu, principalmente falando de imóveis usados. Um imóvel novo de uma construtora, você compra, se tiver qualquer problema lá, a construtora tem uma responsabilidade de 5 anos com tudo que está lá dentro. Agora, um imóvel usado, você compra no estado que ele se encontra. Entendeu? Você comprou, o problema é seu. Então, assim, falta isso. Falta estratégia, planejamento, um acompanhamento profissional e uma clareza desse comprador. Quer dizer, pode ter muita coisa escondida ali que a pessoa não percebe, ela se emociona, às vezes vê lá no imóvel, tem um sol, tem um pôr do sol aqui, 3 quartos, tal, etc. Putz, é esse aqui. E daí no fim tem um monte de coisa escondida lá que vai fazer Sim. uma diferença grande no médio e longo prazo. Sim, o nome disso, e tem até nome isso, vício oculto, tá? Detalhe, isso acontece na maioria dos imóveis usados. Sempre tem vícios ocultos. E detalhe, vícios que às vezes nem o vendedor sabia, porque aquilo não incomodava ele. Mas para o comprador que compra esse imóvel, é um problema, incomoda ele vai ter que resolver. Então, sim, com certeza isso é normal e com acompanhamento profissional a chance disso acontecer é menor. Eu digo menor por quê? Não porque você não vai ter que resolver o problema, mas se você sabe disso na negociação, você tem margem para negociar isso. Você consegue passar essa conta, essa fatura para quem está vendendo. Agora, se você vai lá, negocia mal, compra o imóvel, e depois você descobre que tem um problema lá, o problema é seu. O problema não é do vendedor. Quer dizer, passou a negociação, não tem como voltar atrás, né? Tem como Exatamente. pedir um desconto depois que já pagou, Já né? foi, né? Já foi. Certo. E Ricardo, existe algum erro, né? Ou seria qual seria o erro mais caro que alguém pode cometer ao comprar um imóvel sem estratégia, né? A gente já falou de alguns pontos aí, mas teria algo ali que acaba sendo bastante caro mesmo? Comprar no impulso, comprar o primeiro que acha, ver um, dois imóveis, achar que já viu tudo, não comparar preço, não comparar metro quadrado, ou o contrário, não comprar, né? Que é assim, isso acontece bastante. A pessoa encontra um imóvel interessante, atende ela, um bom imóvel, num preço bom, mas ela fica, vou pesquisar mais, vou procurar mais, vou tentar espremer mais essa pessoa, ou então faz uma proposta muito abaixo, e aí o que acontece? Um imóvel bom, bem precificado, um imóvel que tem uma qualidade, vai ser vendido no curto prazo. E acontece muito aqui na Exxon de o cliente voltar e falar, quero fazer uma proposta naquele imóvel. E a gente fala, olha, naquele você não faz mais, porque já foi vendido. E a gente avisa isso. Então, assim, olha, esse imóvel é um bom imóvel. Esse imóvel é uma boa compra. Esse imóvel tem isso, 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 mas pode comprar que vai ser um bom negócio. E a pessoa duvida disso e vai para o mercado procurar mais coisas. Quando ela volta, já foi. Já foi, né? Daí é tarde, né? Sim. E como saber, Ricardo, na prática, se o imóvel, né, que a pessoa gostou ali realmente cabe no momento financeiro? Porque aí é o que a gente, né, discutiu no episódio anterior, taxa de juros, se vai ser financiado, enfim, Sim. tem uma série de critérios aí, às vezes condomínio alto, enfim. O que que pesa aí, né? Como saber na prática, então, né, se cabe ali no momento financeiro? Então, são vários fatores, tá, Léo? Vamos lá. A parte do financiamento, se a pessoa está comprando um imóvel financiado, ali está mais fácil, porque ela tem uma conta ali, ela faz, aí vinha uma prestação, ela sabe o que vem pela frente, tá? Apesar que, detalhe, né? 0,5% numa taxa de juros a menos que você pague, num financiamento de R$ 500 mil, está falando uma economia lá no final de quase 60 mil. Então, isso impacta bastante. Mas o que eu vejo é o seguinte: o principal erro está no quê? A pessoa compra um imóvel baseado só no valor do imóvel. Ela esquece de que tem taxas, tem impostos, tem escritura, tem registro. Ela esquece que depois ela vai ter que fazer reforma, fazer móveis, adequar esse imóvel para o uso dela. E ela esquece que ela vai encontrar coisas lá que ela não viu. E quando ela chega lá e ela descobre tudo isso, ela descobre que também que ela não tinha capacidade financeira para arcar com tudo isso. Então aí vira um pesadelo. Então o que que eu vejo? Imóvel não é só o valor que está anunciado, não é só o valor que você fechou a proposta, é tudo que vem depois. E isso, numa compra, falando de encargos, de reforma, de adequação, de imóveis, você pode contar pelo menos de 10 a 20% em cima do valor que você está pagando desse imóvel. Isso seria, Ricardo, já contando com uma reforma? Não, seria Sim, só sim. juros? Hoje, para você ter uma ideia, se eu comprar um imóvel de R$ 1 milhão, você já pode contar 5% em cima só de taxas, registros e impostos. Está falando de 50 mil.
Se você entrar nesse imóvel, se você quiser fazer uma cozinha, se for um imóvel de R$ 1 milhão, que já passa a ser um imóvel já de médio alto padrão, você já pode pensar que uma cozinha nova vai te custar lá 30, dependendo, pode custar até 100, né? Vamos pensar, mas de 25 a 50 mil, certeza que você vai gastar numa cozinha nova com utensílios novos. Então, é aquilo que eu falei, você tem que pensar no valor do imóvel, nas despesas que vem em seguida e na reforma, né, na adequação do imóvel que você vai querer. A não ser que você compre um imóvel que esteja pronto, fala, não vou mexer nada aqui. Do jeito que ele está, ele me atende. Ok, mas coloca 5%, pelo menos uns 7% em cima, porque vai surgir coisas aí para você. Minimamente as taxas Ah, ali, isso cinco tem que por estar cento certeza. Tá bom? Então é importante. perfeito. E, Ricardo, quando a gente pensa, né, dois imóveis, às vezes, lá no mesmo bairro, né, próximos, enfim, né, eles têm preços bem distintos, né, diferentes, né? Como que um, às vezes, é um bom negócio e outro não é um bom negócio, né? Como saber diferenciar, né? Isso é comum, tá? Tem vários bairros em Curitiba que você pode pegar imóveis similares, metragens parecidas e valores distintos. O principal fator que eu vejo aí é, vamos lá, imóvel novo para imóvel usado antigo. Tá? Aí você já vai, tem questão de acabamento, tem questão de tecnologia, hoje os imóveis estão vindo com tecnologias, tudo isso impacta no valor do imóvel. Então, quando você compara o usado com o novo, não tem, já, aí já é mesma metragem, valores distintos. E dentro desses próprios bairros, existe uma diferença de padrão. Eu conheço bairros em Curitiba que o mesmo bairro tem imóveis, tem uma parte dele que é imóveis de alto padrão, bom asfalto, boa iluminação, bom comércio, e a outra parte do bairro é a parte antiga, é a parte que tem ruas com menos qualidade, iluminação pior, comércio fraco, a região não é arborizada. Então, assim, dentro da mesma região, você com certeza pode encontrar imóveis similares, mas com precificação totalmente diferente. E esse é um erro do mercado. Muita gente que coloca imóvel à venda, tem um imóvel usado lá de 20 anos, está querendo o valor do metro quadrado de um imóvel que foi construído há 2, 3, que está numa região melhor do próprio bairro. Então isso dá muita confusão. Então, quer dizer, não dá para a pessoa, às vezes, se basear só mesmo no bairro ali, alguma coisa. Quer Não, dizer, dentro do bairro existe uma existe, distinção existe. de regiões, vamos dizer assim. De padrão de imóveis, de valores, de perfis, existe sim, com certeza. Perfeito. É, isso é bem esclarecedor, né? E, Ricardo, qual é o passo a passo certo para comprar um imóvel sem errar? Mesmo que a pessoa não tenha muita experiência, né? Quer dizer, segue ali isso aqui, né, para não ter erro. Tem um método, tem um planejamento, né? Sentar primeiro, pensar, estudar um pouquinho também, né, Léo? A informação hoje está de graça aí na internet. Realmente se preparar para comprar um imóvel. Entender tudo isso que a gente está falando aqui, né? O preço do imóvel é uma coisa, o quanto você vai gastar para colocar ele no seu nome é outra, o quanto você vai gastar para adequar esse imóvel para você, para a tua vida, para o teu padrão é outro, e você entender que, financeiramente falando, não adianta você gastar todo o dinheiro na compra, tá, e depois se apertar para registrar o imóvel. Eu conheço gente que compra um imóvel e não registrou porque não queria, não tinha dinheiro para fazer o registro. Né? E detalhe, tem a máxima do mercado que quem não registra não é dono. Então você veja, a pessoa compra um imóvel e não tem dinheiro para registrar, ou vai lá, registra e não tem dinheiro para reformar, para entrar nele. Então, assim, é ter uma visão maior sobre o que é comprar um imóvel. E eu sempre recomendo, tenha um profissional do teu lado. Tá? Tem alguém te acompanhando na jornada de compra desse imóvel. Não fica só na dependência, né, não fica fazendo isso sozinho. Procura alguém para te dar um suporte, um auxílio, para te acompanhar nessa jornada. É um investimento você até pagar para alguém fazer isso para você. Tá? Eu vejo dessa forma. É a mesma coisa que você falar, poxa, eu vou me defender sozinho numa situação que eu estou aqui, ou vou contratar um advogado. Cara, não tem o que falar. Tenha um profissional do lado. Ricardo, mas se a pessoa resolve, né, comprar o imóvel sozinho ali, né, ela vai acabar pagando mais caro mesmo? Vai ter problema? A chance é muito maior, né, Léo? Eu vejo assim, pagando mais caro, acho que sim. E ter problemas aí que eu acho que é o grande desafio, né? Comprar um imóvel sozinho, eu vejo que é um risco desnecessário, tá? Eu acho que a pessoa, nós estamos falando assim, geralmente o imóvel é o maior patrimônio que a pessoa tem, tá?
sair numa jornada de compra sozinha, eu acho que é, no mínimo, assim, inconsequência. Detalhe, hoje, um imóvel, ele não é só um patrimônio físico, tá? Ele é um patrimônio fiscal. Hoje, o mercado imobiliário está passando por uma transformação muito grande com a reforma tributária. E isso vai ter reflexos lá na frente, quando você for pensar em vender esse imóvel, como você pagou esse imóvel, como que você fez essa negociação. Então, a questão do imóvel hoje não é só imóvel, não é só tijolo. É parte jurídica, é parte fiscal, tributária, tem um monte de coisa que compõe uma negociação imobiliária. Procure um profissional. Perfeito. E, Ricardo, agora aquele bate-bola, né? Bora lá. Direto ao ponto. Então vamos lá. Comprar imóvel começa por onde? Clareza, Léo, sempre clareza. Planejamento, sentar, fazer conta, ver sua capacidade financeira, entender o que você realmente quer e não sair aí batendo na porta de todo mundo fazendo isso sozinho. É isso, informação. Maior erro na hora de comprar um imóvel? Não ter uma estratégia, né? Não ter isso que eu falei, ter essa clareza, sentar e planejar e, na minha opinião, não ter um profissional junto. Alguém do ramo no mercado imobiliário te dando um suporte nisso. E quando a gente fala de boa escolha, né? Boa escolha depende de quê exatamente, Ricardo? Léo, boa escolha depende de comparação. Você não pode dizer que você fez uma boa escolha se você foi lá, viu um imóvel, dois no máximo. Se você está procurando imóvel num bairro, provavelmente você deve ter lá no mínimo meia dúzia de opções. Vá, visite, compare, visite mais de uma vez, horários diferentes. Comparação, né? Na hora que você vai, faz essa lição de casa de comparar, você pode dizer que você vai fazer a chance de você fazer uma compra boa aumenta muito. Ricardo, comprar sozinho imóvel, né? A gente já falou sobre isso, mas Tiro no pé, tiro no pé, tiro no pé. Entendeu? e qual o papel do profissional nesse cenário, né? Então, aqui entra uma coisa interessante. O mercado imobiliário está passando por grandes transformações e eu vejo muito pouca gente se profissionalizando. Tem muita gente boa no mercado imobiliário, mas eu vejo a grande maioria dos corretores de imóveis despreparados no que diz respeito à parte fiscal, tributária, documental e principalmente também na questão do próprio imóvel, né? De conhecer o que está vendendo. Eu vejo o corretor de imóvel levando clientes para visitar um imóvel que nem ele conhece. É uma coisa surreal. Então, assim, procure um profissional que realmente saiba o que está fazendo. Certo. Então, muitas vezes a gente pode dizer aí que o problema não é do imóvel, né? Só exclusivamente, né? Na verdade, não, né, Léo? O imóvel nunca é o problema, na minha opinião. Nunca é o problema. O problema é o que você comprar algo que você não sabe o que está comprando, né? Você pode comprar um imóvel em péssimo estado de condição. Mas se você souber o que está comprando, estiver pagando o preço certo dele, entender tudo que vem depois, não foi uma compra ruim. O imóvel não é o problema. O grande problema é a desinformação. E geralmente é a desinformação do comprador. O comprador está fazendo um movimento de vida, comprar um imóvel, sem planejamento, sem pensar, sem fazer conta, sem estudar o assunto, entendeu? Perfeito. Bom, Ricardo, então acho que é isso, né? Se você está pensando em comprar um imóvel, não comece justamente pelo imóvel, né? Comece pela estratégia e principalmente ter um profissional contratado para te acompanhar, para estar lado a lado aí nessa longa jornada, né? Que com certeza vai tirar aí muita dor de cabeça. Acho que é isso, né, Ricardo? Com certeza, Léo. O que eu vejo é o seguinte: hoje, quem tem possibilidade de fazer uma compra de um imóvel, quem tem essa capacidade, faça do jeito certo. Saia da emoção, saia da pressas, né? E vá para o planejamento. E tenha um profissional do lado. Né? Faça isso de forma organizada, porque assim, mesmo assim ainda vai ter algum ruído. Mas assim, a chance de você perder dinheiro, a chance de você se envolver em alguma coisa que te traga prejuízo é muito menor. Joia! Então é isso, Ricardo. Mais uma vez, obrigado pela participação, né? Por esses comentários todos. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!